Qual foi a obra que Jesus finalizou na cruz? O que Jesus está dizendo que está consumado? A obra que Jesus finalizou na cruz foi a obra da nossa redenção. Jesus veio ao mundo para nos redimir. E quando ele está ali morrendo, sua última palavra, no grego, tetelestai, ele está dizendo, está consumado, terminado, acabado, não há mais o que fazer. Pai, a obra que o Senhor me enviou para fazer, finalizei, acabei, está consumado. A obra da redenção, da minha salvação, da sua salvação, está consumada, ela está terminada, está acabada. Não há mais o que fazer. Cristo fez tudo que era necessário, que podia ser feito. Amém? O Filho de Deus, ele foi incumbido antes da fundação do mundo, da difícil tarefa de salvar a humanidade. Deus, antes mesmo de criar o ser humano, ele já amava o ser humano profundamente. Ele amava a humanidade existente no ventre já de Eva. E Deus amava tão profundamente o ser humano que estava para ser criado, que Ele desejava que estes se tornassem seus filhos. O ser humano foi criado para a glória de Deus, mas Deus já amava o ser humano de tal maneira que antes mesmo que o ser humano fosse criado, Deus já os desejava e já desejava a mim, a você, a todos nós, como filhos, não apenas criaturas, como filhos. E esta palavra está clara, pronunciada abertamente pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Quando nós vemos em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, Deus já planejava que nós pertencêssemos à sua família, que fôssemos tomados como filhos, para um relacionamento íntimo com Ele. Paulo escreve e diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, se refere a Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Quando Deus te escolheu? Antes da criação do mundo. E Ele te escolheu, diz o texto, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Que palavra maravilhosa! Deus, antes de criar, já planejava nos fazer, e dentro do seu plano, no seu amor, Ele já sonhava em nos adotar como filhos, nos trazer para o íntimo da sua relação com Cristo e com o Espírito Santo. E quando Jesus então vem ao mundo, Ele vem para isto, Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos salvar, Ele vem para consumar esse desejo e vontade do Pai, já antes de nossa própria criação. E agora Ele estava na cruz dizendo, tetelestai, Pai, está feito, são todos teus filhos, paguei o preço, morri por eles, tetelestai. Não há mais o que fazer. Quando Deus nos criou Adão e Eva, o ser humano, à sua imagem e semelhança,
Ele o fez com o propósito de que nós, seres humanos, o glorificássemos, exercendo um domínio responsável sobre a criação. Ele criou todas as coisas e fez o ser humano por último e entregou a sua criação nas mãos do ser humano para que este vivesse de uma maneira responsável o domínio sobre essa criação, desfrutasse dela. Entretanto, o primeiro casal, Adão e Eva, e nós neles, rejeitamos a Deus no Éden. O ser humano rejeitou viver para a glória de Deus, preferindo viver para si mesmo, acreditando que estava destinado a algo maior do que ser criatura. O homem pensou que poderia ser como Deus. Adão e Eva pensaram que poderiam ser como Deus. Esse pensamento foi o início de sua ruína, o início da ruína de toda a humanidade. O pecado original, nome dado pelos teólogos ao primeiro pecado, que tornou todo homem, toda mulher, todo ser humano pecador, não foi propriamente ter comido do fruto da árvore do bem e do mal. Nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, e esse escrito de uma maneira mitológica, muitos imaginam que literalmente tinha lá uma árvore, ela tinha talvez um fruto vermelho que era do bem, outro fruto amarelo que era do mal. E daí o homem foi lá e comeu, talvez, puxa, ele podia ter comido do bem, mas ele foi lá e comeu do mal. Isso é uma maneira mitológica de dizer, sinceramente, que o pecado do homem foi ter dito não para Deus. O problema do homem não foi um comportamento mau. Ah, Senhor, não, eu vou comer sim, eu vou comer esse fruto sim. Não, não foi isso. O problema que está ali sendo mostrado é o homem ter rejeitado Deus. Essa é a questão. Comer daquela árvore é simbolizar que o homem estava dizendo para Deus: eu sou Deus de mim mesmo. Eu vou determinar o que é o certo e errado para mim. Eu vou daqui em diante fazer minhas próprias escolhas. Eu vou existir sem depender do Senhor. Era isso que estava em jogo. Era esse o desejo de ser como Deus. Eu não preciso de Deus. Eu serei meu próprio Deus. Eu vou escolher meus caminhos. Eu vou andar na minha própria verdade. Eu existo sem Deus. Eu vou subsistir neste mundo sem Deus. Deus já tinha avisado o ser humano: se você escolher viver desta forma, certamente morrerá. Era um aviso, não era uma condenação, não era uma punição, mas um aviso: certamente você morrerá. Ora, não existe vida fora de Deus. Deus é vida. Se você não viver subsistindo em mim, você não existirá. Você não subsistirá. Você não tem vida própria. Você não é um ser autoexistente. Você não é Deus. Eu te criei. Mas o ser humano resolveu dizer para Deus: não, eu vou sim existir. E ele pulou para fora de Deus. Ele desistiu de Deus. E então encontrou morte. Deus havia avisado: certamente morrerás. Então eu quero dizer para você que o problema do homem não reside no problema comportamental, num problema moral. Isto pode ser tratado através de uma boa educação. Problema moral você resolve com uma boa chinelada. Vão me processar por isso depois, né? O problema do homem
é maior do que esse. É o problema do pecado original. O problema do homem é querer ser autoexistente, autossuficiente. É querer ser Deus de si mesmo. Sem dúvida que o problema comportamental, moral, traz sobre nós problemas sérios, mais pecados. Pecamos, mas nós pecamos porque nós pulamos para fora de Deus. Nós pecamos porque um dia decidimos ser senhores de nossas próprias vidas. E desde então nós estamos vivendo debaixo da lei do pecado. Nós nos colocamos debaixo do decreto existencial da lei chamada pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado original colocou toda a humanidade que estava no ventre de Eva debaixo do seu poder e do seu escrito de condenação à morte. E a partir de Adão e de Eva, todo ser humano já nasce sob o domínio do pecado e separado de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Romanos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos, não importa o quão santo você é, não importa quão grande é a sua denominação, a sua igreja, não importa o seu ministério, não importa, todos pecaram. Eu e você nascemos em pecado e nós vivemos aquém da glória de Deus. Estar destituído da glória de Deus significa que estamos aquém da sua glória. Nós não conseguimos alcançar a glória que nos era proporcionado. Era para vivermos para a glória de Deus. E nós não conseguimos alcançar isso. Nós não conseguimos mais viver para a glória de Deus. Estamos aquém, destituídos, carecemos da glória de Deus. Não existe nenhum ser humano merecedor de participar da glória de Deus. E essa é a razão pela qual Jesus Cristo se fez homem. Porque o pecado trouxe sobre nós, seres humanos, condenação. Fomos todos condenados à morte. E ela passou a reinar sobre nós. Veja as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 17 ao verso 19. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, pela transgressão de um só, ele está se referindo a Adão, no Éden, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Um homem só pecou, um homem só pagou o preço dos pecados. Diz o versículo 18: consequentemente, assim como uma só transgressão. Veja, ele não está falando de todos os pecados, mas do pecado original. Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, ele está concluindo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a morte passou a reinar sobre nós por causa do pecado do primeiro Adão, o pecado original, mas que a justiça passou também agora a reinar sobre todos nós, através do único ato de justiça na cruz,
feita e realizada por Jesus Cristo, o segundo Adão. Portanto, a obra que Jesus consumou na cruz, que ele finalizou, foi a realização da vontade de seu Pai nos mínimos detalhes, a expiação de nossos pecados, o pagamento da dívida que pesava sobre nós. Ele veio como cordeiro enviado por Deus, sem pecado, e por isso pôde morrer a nossa morte, a minha morte, a sua morte, e vencer a morte, porque nele não havia pecado algum. A morte não pôde detê-lo. Ele pagou o preço da nossa morte, mas a morte não podia mantê-lo trancado, porque nele não havia pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Cristo não pecou. Ele assumiu e morreu a nossa morte, a sua morte naquela cruz, a minha morte. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, uma vez que não tinha pecado, nos justificando na cruz. Mas ao mesmo tempo que Jesus veio ao mundo como cordeiro, ele também veio como o novo Adão, o Adão perfeito. Se o primeiro Adão, lá no Éden, disse não para Deus, e sim para si mesmo, se o primeiro Adão no Éden disse para Deus, eu posso sim viver sem ti, eu posso sim subsistir sem ti, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele disse, sim, Pai, a sua vontade é a minha comida. Sim, Pai, eu vim para viver para o Senhor. Sim, Pai. O segundo homem, Cristo Jesus, o homem perfeito, ele disse sim, Pai. E não para si mesmo, não para suas próprias vontades. Até no momento mais difícil, no Gólgota, ele disse, sim, Pai, faça-se a tua vontade. Jesus, como homem, cumpriu toda lei religiosa, toda lei civil, toda lei moral. Jesus foi o homem perfeito para que nós, nele, sejamos perfeitos. Jesus cumpriu toda a lei para que nós, nele, também sejamos declarados cumpridores de toda a lei. Jesus foi santo para que nós, nele, sejamos santos. Somos justificados, santificados nele. E nele nós possamos viver a plena liberdade conquistada por ele na cruz. É por isso que sempre que você lê a Bíblia fala nele, em Cristo, porque tudo se responde, tudo se realiza e se converge nele. Quando o apóstolo escreve que a igreja é santa, é porque ele está olhando a igreja nele. Quando eu digo que você é santo, é porque eu olho para você, olhando você em Cristo, nele. Nele. A obra da redenção está concluída. Não há mais nada para fazermos. Tetelestai. Está consumado. Acabou. Fim. Tetelestai. Cristo fez. Gente, isso é maravilhoso demais. Você não precisa acender vela. Você não precisa carregar cruz. Você não precisa pagar penitência. Você não precisa fazer correntes de orações. Você não precisa fazer jejuns, subir no monte, deixar o cabelo crescer,
fazer boas obras. E agora eu vou dizer uma coisa aqui perigosa. Mas eu vou dizer. Mas você vai entender se você prestar atenção até o final dessa mensagem. Nem mesmo dizimar ou ofertar. Porque tudo está consumado. Tetelestai. Não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para fazer com que a obra da redenção em nossas vidas se torne uma realidade. Ela já está feita, concluída, acabada, terminada, tetelestai. Glória a Deus. Você é salvo porque Cristo pagou a obra, acabou. E Paulo escreve essa verdade libertadora do Evangelho de Jesus também aos irmãos de Colossos. E eu vou ler então a você as palavras do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Paulo está se referindo ao fato de que quando vocês ainda não conheciam a verdade do Evangelho, quando vocês ainda não conheciam a obra de Cristo Jesus, quando vocês estavam então mortos em pecados, debaixo do jugo do pecado original, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele, e agora o apóstolo inclui a ele mesmo na carta, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O salário do pecado era a morte, a escrita estava lá sobre nós, mas ele cancelou, ele rasgou, ele acabou com essa escrita que pesava sobre você, sobre mim. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Está dizendo que ele envergonhou lá o diabo na cruz, acabou. Um homem chamado Jesus, ele foi perfeito, e quando ele foi pregado na cruz, o seu sangue derramado, escorreu, pagou o preço de todo o pecado. O diabo se viu derrotado, o inferno foi derrotado, não há mais como eles cobrarem dívida de você ou de mim, porque Cristo pagou toda a nossa dívida. Glória, isto é mensagem de Deus para você, para mim, isso é libertador. O inferno não está mais no nosso caminho, agora em Cristo nós temos o céu, a redenção, aleluia. Aleluia! Eu espero que você consiga entender o significado disso, meu irmão. O que era necessário para a sua redenção já foi feito. Já foi feito. Agora talvez você se pergunte. Nesse momento, eu também fiz essa pergunta. Bom, se não existe mais nada para mim fazer, se eu não tenho mais obrigações para com Deus, não há mais dívida, nem com o diabo, nem com ninguém, nem com os homens, não há mais acusações contra mim, eu estou livre, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, eu estou livre. Qual é a implicação disso? Como eu devo viver agora, Deus? O que o Senhor quer de mim? Estou livre. O Senhor me deu liberdade. E agora?